Olá, eu sou a Vanesca da Yucca Plantas, aqui de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e hoje eu venho com muita felicidade te mostrar uma planta bastante rara, que é o chifre de alce. O nome científico é Cotyledon orbiculata elk-horns. E eu quero te convidar, antes de continuar falando dele, em conhecer o lindo jardim da Laura Tanakura, que é a nossa amiga já do canal há bastante tempo. Ela é do Japão e ela é uma colecionadora de suculentas. Vocês vão ficar encantados com a quantidade de plantas lindas e maravilhosas que ela tem. Suculentas raras, suculentas grandes, pequenas, de tudo um pouco. Obrigada, Laura, por ter enviado seu vídeo. Bom, esta planta maravilhosa aqui é o Cotyledon orbiculata, variedade elk-horns, e ela tem uma característica bastante interessante porque ela tem uma camada muito grande de pruína, que é aquela penugem esbranquiçada que serve para auxiliar a defesa contra o sol pleno. É uma crassulácea, né, porque é um cotyledon. Cresce geralmente até 30 centímetros, a minha ainda não tá com 30 centímetros, mas ela tem um crescimento relativamente rápido e ela tem as flores, geralmente aparecem na primavera. Não é o mais importante dessa planta, o mais importante são as folhas, que são um charme especial. Olha que lindas que elas são com esse formato bastante diferente e ela pode chegar ao diâmetro de 40 centímetros. Aqui eu trouxe, até pra gente fazer no final do vídeo, a troca de vaso para você ver assim, ó. Aqui eu tenho um cotyledon bem grande, que eu vou esperar um pouco, né? Vou esperar ela se adaptar um pouco mais e vou fazer um corte aqui e aqui para fazer mudas. E este aqui é um cotyledon que eu tenho há mais tempo e ele está precisando de vaso. E aí eu vou fazer a troca com você para você ver como é fácil de fazer a troca desta planta. Aliás, de todas as plantas o método é o mesmo. Ela gosta de sol pleno e a única coisa que ela não gosta mesmo é substrato encharcado. Então, como ela é uma suculenta, ela vai preferir aquele substrato mais drenável, substrato, geralmente aqui na estufa a gente faz 50% terra adubada e 50% casca de arroz carbonizada. Então dá muito certo, aqui dá pra ver a casquinha de arroz, dá muito certo justamente porque não acumula água de jeito nenhum, porque fica um substrato bastante drenável. E quando a gente faz estaquia, eu vou mostrar no Instagram como a gente faz estaquia, mas como é que a gente vai fazer? A gente vai cortar aqui e aqui, vai esperar a cicatrização e vai plantar. E a cicatrização dessa planta demora um pouquinho, então a gente coloca a canela, espera 2 a 3 dias. Quando ela cria aquela película protetora, a gente pode colocar na terra. Como é uma planta muito sensível ao excesso de água, se a gente não faz isso, é muito provável que ela tenha fungos. Como ela é suculenta, ela tem bastante líquido no caule, então por isso essa é a importância da gente fazer essa troca. Quando a gente for fazer a muda, a gente tem que dar esse tempinho para a planta mesmo estabelecer, né, aquela película e dá tudo certo. Tem gente que usa cola. Aqui na estufa nós não usamos cola, nós usamos produtos naturais. Então a gente é muito fã da canela, que é fungicida e cicatrizante ao mesmo tempo. Ela pode morrer se receber água em excesso. Uma coisa interessante que a gente tem que entender, quando a gente faz a muda, e não serve só para o cotyledon, quando a gente faz a muda, a gente tem que colocar um pouco mais de água e depois essa planta vai precisar de água somente quando o substrato estiver totalmente seco, ainda deixando um tempo a mais. Então, por exemplo, tu tem lá uma Echeveria que está com substrato seco, tu tem o Cotyledon orbiculata elk-horns, tu vai dar água para Echeveria e vai deixar mais uns 2 dias para ele ficar totalmente seco mesmo. É uma planta que é muito sensível a excesso de água, mesmo em substrato drenável. Se o substrato estiver úmido, ela já não vai gostar. Então aqui eu tenho a minha que já está adulta, e eu tenho uma aqui que é bebê, só que esse bebê tá precisando de um vaso novo. Como a gente prefere sempre não fazer muita manutenção nas raízes, porque são plantas um pouco mais delicadas, olha como a gente faz aqui na estufa. Eu peguei um vaso, coloquei um vasinho do mesmo tamanho desse ali dentro e enchi de terra. Eu já molhei esse vaso por 2 razões. A primeira, que a planta já vai ter água suficiente, eu não preciso me preocupar depois em aguá-la. E a segunda é que a terra vai ficar com o formato do vaso. Então olha que legal, ó. A gente tem aqui, a gente vai tirar o vasinho, olha que legal. Ficou exatamente o formato do vaso. Aí eu venho aqui e, ó, como ela está há bastante tempo nesse vaso, ela ficou
Olha que lindo que ficou, ó. Pronto. Eu não mexi nela, ela daqui a pouco vai se dar conta, né, que vai ter mais um brotinho ali e ela vai ficar linda e maravilhosa. Ah, eu não gosto dela torta. Bom, você até pode botar uma estaca aqui para ajudar ela, uma estaquinha de madeira. Nós aqui da estufa não gostamos, da Yuka, né, não gostamos de ficar mexendo na planta, deixamos ela ser quem ela é e como ela gosta de ser. Então tem gente que bota estaca, tem gente que faz enroscadinho, a gente não faz nada disso. A gente deixa a natureza ser como ela quer ser e como ela gosta de ser. Então essa planta aqui, ela vai ficar assim, daqui a pouco pode ser que venha um brotinho do lado e ela vai ficar que nem essa aqui. Essa é uma maravilhosa planta, lembrando novamente que eu já falei no início, né, que ela não gosta de água, ela só vai gostar quando tiver com o substrato bastante seco. Então aqui, como a gente fez a muda, a gente já deixou no substrato úmido justamente porque é uma muda, né, que a gente fez a troca. E também é importante que sempre quando a gente vai manusear uma planta, ela vai sofrer de alguma forma, porque ela é um ser vivo. Então a gente vai, essa é bastante rústica, mas mesmo assim ela pode dar uma caidinha. Como a gente não mexeu nas raízes, é muito provável que ela não vá sofrer, mas um pouquinho, essa mudança para o vaso, mesmo que seja um vaso maior, pode causar um pouquinho de um certo trauma nela. Então isso a gente tem que cuidar também. E agora, espero que você fique para ver o lindo jardim da Laura Tanakura, nossa amigona lá do Japão. E aí, gostaram de conhecer o Jardim da Laura? Lindo, né? Aquelas suculentas que tem no Japão, eu tô babando por cada uma delas. E mais uma coisa importante, essa planta precisa de muita luz. Se você tiver na sua casa, deixe no sol pleno. Se não tiver como deixar no sol pleno, deixa pelo menos 4 horas no sol. Coloque lá na sua janela, bem próximo da janela, para ela pegar o máximo de luz que ela puder. Espero que você tenha gostado. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva aqui no YouTube. Vai lá no Instagram, dá uma olhada no que a gente faz. É muito legal, tem coisas legais lá que às vezes a gente não apresenta aqui no canal do YouTube. Vá no TikTok também, que a gente também tá fazendo coisa legal lá. Um grande abraço e até o próximo vídeo.